próximo artigo que vocês vão escrever vai ser diferente, ou o próximo artigo que vocês vão avaliar vai ser diferente, ou vocês vão fazer algum tipo de comentário na política editorial ou na orientação aos avaliadores. Né? Então tá, parece que a primeira parte já surtiu algum efeito pela conversa que a gente teve aí. Então vamos ver agora o que nos reserva a parte 2, o que evitar e o que conquistar. Talvez a gente não fale de tudo que tem aí. O que não fazer em seu artigo? O que não fazer em seu artigo? Interessante. A primeira coisa que eu acho que nesse momento, né, da construção do conhecimento que nós estamos vivendo, tá? Depois de mais de, sei lá, 400 anos de ciência, né, a gente já tem algumas coisas que a gente poderia evitar. Por exemplo, não se limitar a caracterizar. Caracterizar significa que você tem um contexto em que você está interessado, que você acha interessante, e você tira uma foto daquele negócio ali, e você conta o que está na fotografia. Né? Tem acontecido muito isso, porque tem tanto software novo aparecendo aí para fazer análise de conteúdo, análise não sei o quê, análise estatística e tal. Então, tem muita gente que descobre o software e diz, tem tal e tal problema. Né? Às vezes é um problema inconsequente, até só uma curiosidade do cara, né? Eu acho que eu posso até dar um exemplo aí. Saiu num jornal. Saiu no jornal que uma grande pesquisa estava sendo feita a respeito do gato bebendo água. Então o cara pegou a superfície da água assim, né? Pegou um aparato de laser, media exatamente a distância que o focinho do gato ficava da superfície da água, a velocidade com que a língua do gato descia e a velocidade com que a língua do gato subia. Pode ser interessante, né? Mas eu estou achando complicado ver a consequência disso, né? Então, quando tem aparelhos e recursos muito sofisticados, né? Seja em termos de aparelhagem, seja em termos de recursos computacionais, muita gente pega uma determinada situação, faz um retrato daquilo e acha que isso aí é o suficiente. Não é suficiente mais. Tá? A menos que seja uma situação absolutamente nova, sobre a qual não se sabe nada, apenas caracterizar, apresentando o retrato de uma configuração, o estado de uma certa realidade, o modo como algo é posto em prática, tal, muito raramente é o bastante, tá? Exceto as primeiras pesquisas de um processo nunca antes estudado. Né? Boas pesquisas embutem a consciência de que estão vendo um processo, algo que está acontecendo. O universo está evoluindo, tá? Se tira um retrato agora, desse momento aqui, esse momento passou, acabou, né? Tá? Então, acabou, e aí, né? Leva aonde tirar um retrato de uma coisa, tá? Então, as boas pesquisas embutem a consciência de que se estudam processos, né? Então, ou você acompanha o processo em tempo real, né? Você conta tudo direitinho o que está acontecendo, tá? Desde que você começou a observar até o fim, tudo detalhadamente, todos os passos, ou pelo menos você caracteriza dois momentos separados no tempo. Quer dizer, eu estudo a população, né, quando tinha, quer dizer, o contexto tinha lá, foi criado, tinha 10 anos, depois eu volto quando ele tem 20. Então, eu tenho 2 momentos, tá? É a ideia de processo, né? O que aconteceu, né, na evolução temporal disso aí, entre o ano 10 e o ano 20, tá? É a pesquisa longitudinal, né? Ou então, se você não tem nada disso, pelo menos você conta o que você acha que levou àquele contexto e o que você acha que aquele contexto, para onde você acha que aquele contexto vai. Tá? Sempre leva em conta que você está descrevendo um processo e não uma situação isolada. Escrever apenas uma situação isolada é pouco. É pouco, tá? É pouco para um artigo científico nesse momento que a gente está, né? 2000 e tanto, né? Depois de 400 anos de ciência, tá? Dificilmente tem alguma coisa que não está ainda, que você não possa ir além da caracterização, né? Embaixo está ali escrito, né? Caracterização é fotografia, é um quadro, e processo é um filme, é uma sequência de quadros. Sempre pense na ideia de processo, tá? O que tem que estar na tua cabeça é a ideia de processo. Então tá naquela ideia de modelo que a gente falou antes, né? Está bem claro ali que o que é o processo, né? Da situação inicial para a situação final. Tá? Outra coisa, né? Artigo científico não é reduzir proporcionalmente uma monografia. Artigo não é mini monografia. A gente encontra muito, né? A coisa de que o pessoal escreveu até TCC, né? TCC, mestrado, doutorado, tal, né? Então, ele tem lá 100 páginas, né? Então ele dedicou 20 páginas para a introdução, 30 páginas para a revisão bibliográfica. Aí ele disse, bom, tá, agora eu vou fazer um artigo de 10 páginas, então as 20 vão virar 2, as 30 vão virar 3 e assim por diante. Não é isso, tá? Porque a natureza de uma monografia, a natureza de um trabalho de conclusão é diferente da natureza de um artigo. É outra coisa. No trabalho de formação, né, que vai ser submetido a uma banca de avaliadores, tá, eles vão querer saber como você evoluiu do ponto de vista pessoal, como pesquisador dentro da área.
Tá? Então, artigo não é mini monografia, porque monografia é um trabalho de formação. Quando eu olho uma tese de mestrado, doutorado, eu não vou ver só o conteúdo daquele trabalho. Eu vou querer ver também como a pessoa que está apresentando, né, saiu de um pesquisador ainda iniciante, ou até de um pesquisador que ainda nem era pesquisador, como se tornou um pesquisador melhor. A pessoa também é o foco, não é só a informação, não é só o conteúdo. Tá? Então, isso é monografia. Agora, no artigo, a pessoa não tem nenhum foco. O foco está todo no conteúdo. Isso se reflete quando você vai pegar uma dissertação e transformar num artigo. Tá? Isso se reflete também quando você vai avaliar um artigo. Né? Tá? Se aquilo é um filhote de uma dissertação, né, e o cara não fez um artigo, fez uma mini dissertação, você vai identificar e não vai querer publicar do jeito que está. Vai fazer recomendações para que determinadas coisas sejam encurtadas e outras sejam mais enfatizadas. Tá? Então, como eu gosto das tabelinhas, né, não sei se vocês já repararam que eu gosto de fazer umas tabelinhas de vez em quando, né, com percentuais e tal. Então, como é que é na graduação, né, aqui nessa aqui, na graduação, no lato sensu, no mestrado, no doutorado, como é que se distribui o peso, né, entre o que representou a formação da pessoa que produziu o trabalho, né, o avanço do conhecimento e também quanto isso contribui para ampliar a capacidade de quem estudou aquele trabalho. Tá? Então, são três coisas. Né? Quem escreveu, né, o que ele escreveu e como aquilo que ele escreveu vai influenciar a pessoa que vai estudar. Então, são as três coluninhas aqui. Né? Então, quando você faz um TCC de graduação, você está olhando a formação daquele estudante. Né? Não está muito preocupado com o avanço do conhecimento e muito menos em formar o leitor. Né? Ele tem que mostrar que ele cresceu durante o curso e chegou naquele nível. Né? Isso tudo acontece, né? Seja na graduação, na especialização ou no mestrado. Tá? Mas vai diminuindo. Né? A formação do autor no doutorado já é muito menor. Né? Extremamente menor do que na graduação. Né? E o avanço do conhecimento, ao contrário, vai crescendo. Tá? Você começa a exigir mais do produto e menos do produtor. Né? Quando você vai avançando ali nas monografias. Tá? E quando você chega no artigo, então, você não está mais cobrando a pessoa. Você está cobrando o conteúdo. Tá? Então, essa é a diferença, né, entre avaliar. Né? Muitas vezes as pessoas dizem, esse artigo aqui passou numa banca de mestrado, então não precisa avaliar. Claro que precisa avaliar. Porque o peso dado, né, a cada um dos aspectos, das dimensões da avaliação de um trabalho de formação ou de um artigo, são coisas diferentes. Tá? O cara tem que pensar diferente. Né? Já aproveitando até aqui o embalo, né, o próprio artigo, tá, quando vai para um evento ou quando vai para uma revista, é outra avaliação. Porque quando você vai para um evento, você está avaliando o quê? Será apresentado, não será apresentado. E o evento tem aquela data, né? Então não dá para você ficar dialogando com os autores, melhora isso, melhora aquilo, ajeita lá, ajusta aqui e tal, aí para ficar um negócio bom. Então a avaliação de evento é muito mais dicotômica, né? Sim ou não. Enquanto que a avaliação de revista tem todo aquele processo, né? De vai, volta, dialoga, constrói, etc. Tá? É outra avaliação também. Então a avaliação de monografia é uma coisa, a expectativa que você tem de uma monografia é uma coisa e o artigo, nos dois casos, é diferente. Tá? Então, artigo não é mini monografia. Tá? Se você encontrar uma mini monografia como artigo, manda o cara arrumar, porque não é bem aquela coisa que você espera na sua revista. E se você for produzir o artigo, pensa também nesses aspectos aí e não reduza a sua monografia proporcionalmente a todas as partes. Tá? Esses percentuais aí são assim... Meu feeling, né? Então, é meu feeling, tá? Se você quiser mexer na tabela, esteja à vontade, mude os percentuais, mas não esqueça o espírito da coisa, que é o que a gente quer transmitir. Referências. Oh, my God. Referências. Eu já estava começando a tentar propor para as revistas separar essa coisa em duas categorias, tá? Um negócio chamado menção e um negócio chamado referência, tá? Porque o pessoal faz menção e acho que aquilo é referência. Né? Menção é quando eu digo, fulano disse tal coisa. Às vezes o cara falou aquilo na introdução do artigo dele. Tá? Isso, na verdade, não é uma referência, é uma menção. É uma coisa muito mais fraca que uma referência. Mas não tem essa distinção. Mas pelo menos que vocês tenham em mente, tá? Que não referenciar é uma coisa e mencionar é outra coisa. Guarda isso na cabecinha. Né? E se você acha que uma coisa é uma menção e é uma menção fraca, tira fora. Eu recebi um artigo para avaliar esses dias que diz assim, segundo fulano de tal, os principais protagonistas na sala de aula são o professor e os alunos. Hein? Como é que é? Você acha que isso
é uma referência. O cara fez uma pesquisa profunda, dedicou meses, né, de trabalho para descobrir que os protagonistas da sala de aula são o professor e os alunos. Tá? Então, é isso que está acontecendo, né? O pessoal faz menções fracas e chama aquilo de referência. Tá? Então, esse é o contexto no qual eu vou desenvolver essa parte. Né? Então, toda a informação relevante não sustentada pela pesquisa desenvolvida pelo autor deverá ser justificada por uma referência a uma fonte com validade científica em que ela esteja devidamente fundamentada. Então, tem dois tipos de informação, né? Tem dois tipos de informação, tá? No artigo, né? Aquilo que decorre da pesquisa que a pessoa fez e aquilo que decorre da pesquisa que os outros fizeram e está devidamente referenciada. Né? Então, você vê que a palavra-chave é pesquisa. Né? A pesquisa que a pessoa fez que deve ser referenciada. Tá? Pesquisa. Então, é um trabalho. Tá? Então, reflita antes de referenciar. Né? Trata-se de um resultado de pesquisa. Alguém trabalhou pelo menos alguns meses para concluir o que está referenciado? Esse cara aí, que os principais protagonistas estão, quantos meses você acha que ele pensou para chegar nessa conclusão? É o resultado de uma profunda reflexão. Quer dizer, não é uma pesquisa, tá? É uma afirmação, é uma conclusão. Mas quanto que o cara pensou para chegar naquilo? Se o cara pensou pelo menos alguns meses para concluir, ele merece uma referência. Ou é uma ideia genial, tá? Putz, o cara teve uma sacada ali no momento fundamental, alterou a minha vida, mudou o rumo da minha pesquisa, tá? Me deu um caminho que eu não esperava, um troço genial, assim. Então, isso aí você também referencia, tá? É uma ideia genial, uma consideração que causou um impacto importante na área de pesquisa, ou contribuiu substancialmente para a pesquisa realizada por você. Então, essas coisas de impacto aí também a gente referencia, tá? Porque o cara teve uma sacada genial, tá? Não pensou muito, mas ele é um cara brilhante. Então, isso você referencia, tá? Se você não tiver pelo menos um sim, já começa a ter dúvida. Devo referenciar mesmo esse negócio? Aí merece uma referência ou não. Tá? Pense muito bem. Referenciar é invocar uma parte substancial das ideias, propostas e argumentos do trabalho de outros pesquisadores para incorporá-las em seu próprio ou para refutá-las circunstanciadamente. Né? Tem que espelhar o pensamento dos pesquisadores e das pesquisadoras que são referenciadas, tá? Você problematiza, reescreve, parafraseia, endossa ou refuta, quer dizer, você trabalha. Uma referência exige trabalho de você. Trabalho de análise, trabalho de discussão. Não é só mencionar o que o fulano disse. Tá? O fulano disse na introdução um negocinho qualquer lá. Pô, peraí, não pesquisou para chegar naquilo. Referência não é menção, que é meramente repetir algumas palavras, e nem é copiar, colar excertos. Tá? E mais, né, quando você referencia o trabalho original. Tá? Se fulano referenciou Beltrano, Ciclano, né, que referenciou um cara de 1950, vai buscar lá. Né? Foi o cara que teve a ideia original, ele que tem que ser homenageado. Tá? Essa coisa de referenciar por tabela, não é o APUD. Tá? É você realmente, né, descobrir quem foi que lançou aquela ideia, quem foi que teve aquela ideia, quem foi que pesquisou para chegar naquele resultado. Esse é o cara que deve ser referenciado. Não o sujeito que cita esse. É o cara que chegou no resultado. Então, isso é a coisa ética, tá? E a coisa de descobrir, fazer uma referência que realmente seja uma referência na extensão plena do termo, tá? Não é uma menção. Evite as menções, tá? Evite chegar naquele negócio que tem, como é que é? 60 parágrafos e 55 referências, né? Se tem 60 parágrafos e 55 referências, o que é que você fez mesmo, na verdade? 5 parágrafos, deve ser a introdução, né? Introdução. Eu examinei tal problema, não referenciou essa, mas o resto está tudo referenciado. Não pode, tá? Não pode. A prática de confundir o referenciar com a mera repetição de frases, ainda que adequada, leva a uma lista exageradamente grande de trabalhos citados, podendo chegar a ser próxima do número de parágrafos. Então, onde fica a contribuição científica, né? Pensa se a tua contribuição deve ser maior do que as referências, né? Tá? Um texto com a quantidade de referências superior a 1/4 do número de parágrafos já faz o revisor levantar uma ou duas sobrancelhas. O revisor tá? Eu conto os parágrafos e as referências quando eu acho que está exagerado. Aí eu mando o cara diminuir um pouco. E há revistas que já falam que não pode ter mais do que tantas referências por artigo, né? Então, já tem outras pessoas que sentem a mesma coisa que eu. Agora, o que é uma referência efetivamente válida? Então, eu falo que tem uma referência boa, ela atende a 5 dados. Não, 4 dados. 4 dados.
As 4 dados são aquelas ali: atualidade, perenidade, confiabilidade e acessibilidade. Quanto mais bem a referência atende isso, mais válida ela é. Então, essa é a ideia da validade das referências. Então, atualidade é quanto mais ela retratar a vanguarda do conhecimento, melhor. Tá? Quanto mais recente o conhecimento veiculado ali, melhor que ele seja referenciado. Quanto mais ela estiver preservada da destruição, a perenidade da referência. Por que a perenidade? A perenidade porque o conhecimento construído sobre o conhecimento, ele tem que ser rastreável. Tá? Então, se eu cito um trabalho e esse trabalho desaparece, como é que um pesquisador vai conferir se eu estou trabalhando bem, se eu estou trabalhando mal, se eu estou fazendo a coisa direito? Então, esse recado da perenidade é o seguinte: se a revista que você está enviando no negócio não tem uma política clara de preservação digital, não mande. Não mande. Tá? Não mande porque, de repente, o cara resolve assim: ah, agora eu não brinco mais, fecha a revista e aí o seu artigo. Tá? Então, busque sinais claros de que a revista para a qual você está submetendo tem uma clareza quanto à preservação daquele conteúdo. Tá? E se você tem uma revista, garanta que essa revista tenha uma política clara de preservação de conteúdo. A revista que não preserva, sorry about that, não é científica. Tá? Não é científica, porque aquele conteúdo que está lá está em risco. Tá? Se pegar fogo no servidor da universidade, se cair um avião em cima do data center lá, está preservado ou não? Enchente, catástrofe, guerra, está preservado ou não? Tem que estar preservada. Então, tem recursos para isso. Né? O próprio OJS oferece o serviço do LOCUS, que é para isso, né? Que é uma forma de você disseminar o conteúdo pela nuvem, aí, então, mesmo que pegue fogo lá e tal, o conteúdo está em algum lugar. No Brasil, o Miguel, do IBICT, mantém a rede cariniana, né? Que também tem convênio com o LOCUS e tal, ele também faz isso. Então, afilia a revista a um desses serviços aí. Caso contrário, ela não é científica. Se você for publicar e a revista estiver na Cielo, estiver na Redalic, Scopus, tal, que capturam o conteúdo e mantêm, são serviços que você pode confiar que vai ser preservado. Tá? Mesmo que a revista desapareça, o conteúdo vai estar por lá. Tá? Mas verifique essa coisa da preservação no que você cita e onde você publica. Tá? Não deixe de olhar isso. Se não estiver preservado, não é científico. Bom, ter um endosso da comunidade científica é uma outra dade, tá? É a confiabilidade. E acessível a todos os pesquisadores, a acessibilidade é outra dade. Então, são 4 dades. Né? E aí você vê que cada tipo, cada forma de comunicar o conhecimento atende mais bem uma ou outra e tal, né? Mas a que mais bem atende as 4 é o artigo em periódico. Tá? Ele tende a ser mais rápido que o livro, tá? Ele tende a ser mais rápido que o livro. Uma boa revista ele está preservado, ele está endossado pela comunidade científica se for revisado por pares, né? E ele também, você tem que buscar a revista que esteja na internet, acessível, tal, etc., etc., de acordo com todos os requintes de perversidade. Então, o que mais bem atende mesmo é o artigo de periódico, né, que representa mais de 60%, mais de 70%, eu acho, da produção das áreas duras, e representa mais ou menos metade do que produzem as humanidades, tá? Artigos. Né? E você vê que são 2 culturas diferentes ali naquela primeiro e segundo ponto. Né? Porque você vê que nas áreas duras, o artigo predomina amplamente sobre livros em capítulos e tal. E nas humanidades isso ainda é meio a meio, tá? O livro nas humanidades é tão importante quanto a revista, tá? Embora as pessoas às vezes não reconheçam isso e cobrem muito as revistas, né? E cobrem pouco a coisa em livro, a produção em livros ainda é muito importante nas humanidades. Tem que dar mais valor isso nas avaliações, tá? Mas, bom, isso não é problema da gente agora não, mas fica registrado o fato. Né? Artigos em anais de eventos, por que está abaixo? Porque, embora ele seja talvez mais atual do que o que vem na revista, ele é menos bem revisado. É aquela revisão que a gente falou que é dicotômica, né? Então, ele perde um pouco na confiabilidade. Tá? Você tem que ser muito mais atento quando vai estudar um artigo que saiu num evento do que quando você pega algo feito numa boa revista. Certo? E você tem que ser mais atento ainda se você chegar nos pré-prints, né, que estão ali embaixo, né? Pré-print é um trabalho que só o autor revisou, né? Então, mais cauteloso ainda na utilização de pré-prints do que em artigos em eventos. Tá? Teses de doutorado está ali embaixo, né? Em geral, o alcance da tese de doutorado é menor. A revisão da tese também é menor, embora tenha passado por uma banca. Lembra que a banca da tese não olhou tanto o conteúdo, olhou muito mais a formação da pessoa, etc., etc. Então, teses e outros documentos estão ali embaixo. Tá? Então, isso aí também são percentuais de referência, né?
A gente até fez uma vez um softwarezinho que contava, né? Você olhava as referências e ia botando, isso é livro, isso é capítulo, isso não sei, para apurar isso aí automaticamente. Quem sabe a gente ressuscita isso. Com o Luciano da Cubo, que está ali fora, a gente tem pensado em colocar isso à disposição das pessoas, tá? Então tá, novamente, percentuais de referência, mas tenham em mente, tá, essa coisa da referenciação aí. Tá? E aí, né, a gente vai agora avançando. Vocês estão vendo o númerozinho ali embaixo, 44,57? Tá? Pô, está chegando no fim, né? Está chegando no fim. Mas, não fiquem animados não, que eu tenho mais umas 2 ou 3 coisas ali para mostrar, então não quer dizer que eu vou terminar no 57. Então tá, o que é colocar à disposição? Colocar à disposição é escolher a revista, né? Escolher a revista adequadamente para publicar o seu artigo. Lembra, o teu artigo não adianta fazer tudo que a gente falou e ficar engavetado, né? Tá? Enquanto ele não estiver fora, ele não existe, tá? Então você vê, né? Você se mata de trabalhar, né? Faz 95% da coisa, se não fizer esses 5% aí, é como se não tivesse nada. Então, eu não sei o que eu vou falar aqui, mas vamos lá. Então, o conhecimento que não se vê não existe, é preciso torná-lo visível para humanos e para máquinas, o que requer escolher criteriosamente a revista e também criar o seu perfil em redes sociais, né? Tá? Não adianta, será abordado pela professora Germana. A professora Germana estava por aí, ela entende disso, tá? Se vocês quiserem saber, levantou a mão e abanou ali. Como é que faz isso aí? Converse com ela. Tá? Ela vai dar todas as dicas, porque a gente dá um curso em que eu uso mais ou menos essas transparências aí. Quando chega nesse ponto, eu digo, agora daqui para frente é com ela. Está ali sentadinha ali, ó. Tá? Ela está por aí, né? E é muito prestativa, muito querida, tá? Vai querer falar com todos vocês. Então, vocês conversem aí sobre essas coisas de redes sociais acadêmicas aí, e não acadêmicas, né? Porque ela também adora um Twitter, etc. E tal, né? Todas essas coisas aí. Pode falar com a Germana. Então, não basta botar o ovo, tem que cacarejar, né? Principalmente hoje, né? Atualmente, né? Como é que é? Eu tinha uma estatística aí que se publica, hein? Não sei quantas dezenas de milhares de artigos por dia. Então, o cara tem, sei lá, 50 mil artigos novos por dia, por que ele vai ler o seu? Se vira, cara, para que ele seja visto, tá? Então, escolher criteriosamente a revista onde publicar, tá? Então, esteja online, ofereça acesso direto aos artigos, não publique PDF de imagem, eu acho que ninguém mais faz isso, né? Eu acho que o ponto mais legal é esse daqui, né? Exija metadados individualizados. Porque você tem 2 formas de recuperar a informação, né? Uma é uma informação bruta, né? O Google vai lá, pega todo o teu artigo, joga fora preposição, conjunção, esses negócios tudo, foca nas palavras, né? E aí ele indexa tudo aquilo. E tem a outra forma, que é busca por metadados, quer dizer, são descritores do teu artigo. Então, se alguém faz uma busca mais específica, focando só em palavras-chave, focando só no resumo, focando só no título, focando só no autor, ele vai buscar por metadados, tá? Então, capricha nos metadados da tua revista, e quando você for preencher, né, a submissão, capricha nos metadados, capricha nos descritores. Pensa bem, coloque-se no seguinte ponto, assim. Se eu quisesse encontrar um artigo, se eu quisesse encontrar o meu artigo, que palavras eu usaria? Que palavras eu usaria para encontrar o artigo que eu estou escrevendo? Então, essas são as palavras que você deve colocar lá, tá? São os metadados. Então, capricha nos metadados, porque o metadado é que vai fazer o seu artigo se destacar dentro dos outros 50 mil que são publicados no mesmo dia. Metadados são informações-chave acerca do seu artigo. Título, resumo, palavra-chave, mais de um idioma, autoria, sua filiação, idioma do texto, similares. Tá? Então, quanto mais você puder descrever, quanto mais acurada for a descrição, especialmente quanto melhor for o título, resumo e palavra-chave, melhor, a maior a probabilidade de seu artigo ser localizado, né? Você vê que esses serviços importantes, né, como o Cielo, como os Scopus e tal, né, eles têm a opção, né, de inserir palavra-chave e buscar em título, resumo e palavra-chave, tá? Então, você tem que inserir ali os principais elementos de recuperação do seu artigo, para você ser encontrado. Somente envie para uma revista que apresente mecanismos, recursos ou procedimentos que permitam inferir a efetiva preservação do conteúdo. Tá, eu já falei, né, a rede Loxo, a cariniana, né, estar hospedado num data center comercial conceituado, não estar no computador da universidade só, porque se pegar fogo na universidade o negócio vai embora. Tá? A revista tem que mostrar para você que ela é confiável em termos de preservação. É um problema da revista, ela tem que convencer você. Você tem que ser convencido disso. Tá? Além do site próprio, né, aqui embaixo, tá? Além do site próprio, estar incluído em um indexador de texto completo. E aí o texto está lá, né? Seu artigo vai para Cielo, vai para Scopus, vai para Redalic, ele vai ficar por lá. Você pode confiar que ele estará preservado. Tá? O que são indexadores, eu não vou contar não, né?
Tá? Os principais indexadores, posso até falar, Cielo, Redalic, Spell da área de administração, Web of Science, Scopus, Lilacs, Latindex catálogo, Latindex diretório, que é uma coisa mais fraquinha, né, que já é só para catalogar as revistas, não tem nenhuma avaliação mais, e o DOAGE, né? Eu acho que esses aí são os principais universais, né? Cada área ainda tem os seus específicos, tá? Aí, se você tem uma revista e quer saber quais são os melhores indexadores específicos da sua área, pega uma revista mais antiga, né, que tenha essas indexações, vai lá você vai ver onde que aquela revista está, procura entrar também no específico da área. O Lilacs é muito queridinho, né, feito aqui no Brasil, tal, ele merece ser considerado assim como Latindex, né. Tem o Bibilat também no México, né, que agrega 2 indexadores, né, tá, um mais voltado para a área de exatas e duras e outro mais para a área de humanidades. Bibilat é uma outra coisa que vocês podem pensar, é um primo do Latindex, tá, feito também na UNAM. Eu não botei aí, né, mas deveria ter posto. Enfim, tem esse elenco aí de indexadores interessantes. O Emery, tá? O Emery é um indexador diferente. A gente criou o Emery em maio de 2020, aí deu uma parada, tá? E vai rever algumas coisas lá e vai retrabalhar ele agora a partir do fim do ABEC Meeting, tá? Quando a gente tiver um pouco mais de tempo. Mas é assim, ó, é um serviço de pré-prints, tá? Então, é um serviço de pré-prints. Mas ele é diferente dos outros, porque os convencionais, os tradicionais, o autor, né, vai lá e coloca o seu artigo, o seu pré-print. Então, é uma coisa de iniciativa do autor. E esses aí, normalmente, tem um comitê que dá uma olhadinha, né, faz uma espécie de revisão de conformidade, aquela desk review, sei lá como vocês querem chamar, eu prefiro chamar de revisão de conformidade, tá? E aí, então, se for passar pela revisão de conformidade, vai para o site. Mas é a iniciativa do autor, né? O servidor pré-print da Cielo tem essa metodologia. O Emery tem uma metodologia diferente, né? Quem decide ou não, né, colocar no site é a revista, naturalmente com concordância do autor, né? Então, a revista que pretenda usar um serviço como o Emery tem que ter um momento em que pergunta para o autor, posso? Se ele disser pode, então tá. E quem decide se vai colocar ou não é a revista. Então, a revista recebe um artigo, né? O editor olha aquilo lá e diz, pô, esse artigo aqui é importante, tá? A conclusão é importante. Seria importante que ele fosse publicado logo. Mas ele não pode publicar logo, ele tem que fazer a revisão por pares e tal. E você sabe que isso aí pode levar meses, né? Então, ele fica naquele dilema, né? Retém o efeito positivo que esse artigo pode ter pela informação que contém, até fazer a revisão por pares, ou quebro a ética e publico com uma revisão por pares meia boca, né? Então, o Emery veio para atender esse caso, né? O Emery, ele oferece ao editor a oportunidade de publicar como pré-print, ele revista, e aí ele tem a calma de fazer o seu processo de revisão por pares tranquilamente. Tá? Isso aí tira a pressão dos autores, né? Qual é? O meu artigo vai sair, não vai sair, como é que é? Tal. Tira essa pressão, porque o artigo já está como pré-print, então que permite ao editor trabalhar direitinho, e também tira o dilema do editor, né, de publicar antes, fazendo uma revisão mais simples, tal, não. Não, já está publicado, o editor não tem mais aquela pressão, nem de soltar o conteúdo e nem de atender a necessidade dos autores, tá? Então, o Emery oferece a oportunidade à revista. A revista se cadastra e aí passa a ter a possibilidade de publicar lá, né? Então, os autores veem o seu trabalho publicado rapidamente e as revistas podem efetuar a revisão por pares tranquila e criteriosa, tá? Então, a gente veio atender esse espaço aí. No fundo, foi uma demanda da pandemia, né? Alguns editores perguntaram para a Beck assim, pô, recebi esse artigo aqui, o que eu faço? Aí disse, vamos criar esse espaço. A gente criou isso aí em meses, tá? Meses, 2 meses aí estava funcionando. Está operando. Tá, mas a gente está fazendo algumas simplificações no processo aí. Para ver se consegue mais adesão, sabe? Que o problema todo aqui foi a adesão. Olha, a gente se esforçou para onerar o menos possível a equipe editorial, né? Então, por exemplo, a Cielo faz uma revisão de conformidade por iniciativa Cielo. A gente usa a revisão de conformidade que a revista já faz. A revista já faz aquilo, então não precisa fazer de novo. Se a revista fez a revisão de conformidade e decidiu que o artigo pode prosseguir, ele está apto a ser publicado como pré-print. Tá? A gente só cobra que a revista se cadastre e tenha alguma indexação. A gente vai fazer uma outra revisão da revista, se ela atende isso, atende aquilo e tal. A gente pega a revisão do DOAGE, tá? Se ela está no DOAGE, pronto. Tá? Daí para cima, qualquer coisa, ela é aceita. Então, a ideia sempre é construir isso daqui em cima de serviços já existentes, que já são feitos na comunidade.
Tá? Então, tem um mínimo possível de trabalho acrescido à equipe editorial para que se utilize esse serviço aí. Tá? Que tem o ABEC, né, que criou, tal, o IBICT, que dá o suporte tecnológico, e a Unesco, que abençoa a gente e diz, pode fazer que a gente acha bom. Então, a gente está feliz com esses 3 padrinhos. Tá? Com esses 3 padrinhos. Escolha criteriosa da revista, prefiro a revista de acesso aberto, sempre prefiro o acesso aberto do que o acesso pedagiado, né, que tem a paywall. Tá? Publicação em mais de um idioma é legal, porque você olha para o hemisfério norte, mas também olha para o hemisfério sul, eu acho legal. Né? Site próprio, tá? Não dependa de sites terceiros. Publicadas por uma instituição responsável, sólida e tradicional. Isso daqui, revistas do tipo predatório, tá? Isso aqui é o ponto-chave da revista. Quem é que está publicando essa revista? É uma instituição tradicional, sólida, uma sociedade científica estabelecida? Ou é uma editora que amanhã fecha, quebra, tal, e todo aquele conteúdo vai embora? Então, as predatórias não têm essa retaguarda institucional forte, tá? Então, veja lá onde você publica, tá? Veja lá onde você topa ser integrante do corpo editorial. Né? Não dê força para as predatórias. Né? E um dos indícios das predatórias é essa coisa, não é uma instituição responsável, tradicional, conhecida. Vocês acham que uma instituição, uma coisa comercial, se o negócio parar de dar lucro, ela vai continuar? Tá, e para onde vai o artigo publicado lá? Né? Isso sem falar até que o artigo não é nem revisado, não é nada, né? É simplesmente publicado. Então, cuidado. Tá? Revistas incluídas no Emery, né, vai poder antecipar a sua publicação e uma política clara quanto aos direitos de reprodução. Né? Normalmente, esses direitos de reprodução aí são do tipo Creative Commons. Né? Tá? Todo mundo já conhece também esse licenciamento, tá? Que sempre vai dar, dependendo da escolha da licença, sempre vai dar crédito para o autor, se for by. Você pode restringir o uso comercial do seu conteúdo e pode exigir mais que qualquer obra construída a partir do seu conteúdo também seja licenciada nos mesmos termos, que é um negócio legal, o share alike. Eu gosto, tá? Eu vou andar rápido aqui também, que eu queria mostrar outras coisas para vocês. Tá, isso aqui é como usa a licença Creative Commons. Eu acho que isso aí já foi interessante há alguns anos passados, agora não é muito mais, não. Todo mundo já deve saber usar. Se não souber, vai lá no site do Creative Commons, que ele diz assim, o que você quer? Né? Aí ele fala assim, eu quero uma licença assim. Você deixa que os outros copiem? Aí ele fala sim ou não. Aí ele mesmo te dá a licença. Não precisa mais disso aqui também. Tá? Então, isso é colocar o conhecimento à disposição da humanidade. Essa é a 57, fora a que vem depois, porque eu ainda tenho um tempinho. Eu acho que esse tempinho eu vou dedicar para vocês para falar um pouco de predatórias. Eu acho que predatórias é um tema legal. É um tema legal para falar, faz parte da obrigação de todos vocês, tá, que estão aqui, entender melhor os processos de publicação predatória e disseminar o mais possível, tá, o que vocês puderem aprender sobre isso. Vamos mostrar as predatórias aí. Vocês vão ver que nas predatórias até tem uma fonte predatória, que não existe em todos os computadores, tá? A gente trouxe aqui especialmente para instalar para vocês. E vocês vão ver o fundo, né? É um fundo tétrico, não é? E você vê ali atividades predatórias, aquele fonte ali, família Adams, assim. Né? Falar um pouco das atividades predatórias na comunicação científica. Só tem um jeito, né, de você minimizar o efeito deletério que as atividades predatórias na comunicação científica têm sobre o conhecimento. Né? É sufocar. Tá? Então, aprendam e compartilhem. Tá? Especialmente seus alunos, né? Seus alunos, o jovem, né? Porque o jovem, ele chega, ele não está a par disso. Então, seus orientandos, tá? Aqueles programas de pós-graduação, né, que dizem, no mínimo você tem que publicar um artigo, tá? O jovem se sente muito seduzido a publicar um negócio em qualquer lugar. Então, não é bem assim, né? Publique um artigo num lugar decente. Então, um pouquinho sobre as atividades predatórias na comunicação científica. Tá? Então, bom, o conhecimento novo se constrói sobre conhecimentos anteriores, e a gente já falou antes, né, que no artigo científico, 2 tipos de verdade, decorrentes do trabalho de quem fez a pesquisa e de pesquisas anteriores. Né? E é nas pesquisas anteriores que as atividades predatórias entram. Né? As referências é o top 2, né, dos grandes danos causados pelas revistas predatórias. O top 1 é, naturalmente, alguém empregar o conhecimento que sai nessas revistas para alguma finalidade, porque não vai dar certo, tá?
Não vai dar certo. Aquele conhecimento é fake, é falso, não tem nenhum tipo de verificação, não tem nada. O top 1 é usar o que elas difundem, tá? E o top 2 é fazer referência a uma revista predatória. Então, avaliadores, tá? Comecem a olhar as referências. Se o cara cita uma revista predatória, devolve o artigo. Não pode dar força para as revistas predatórias, tá? Então, uma referência é tanto mais válida quanto mais atender as 4 idades. A gente falou sobre isso, tá? Eu sempre falo sobre isso também quando eu falo de predatórias, mas a gente acabou de falar, então clique nela, né? O que a predatória não atende? Não tem confiabilidade, porque não tem nenhuma revisão, tá? Não tem perenidade, porque é uma empresa privada que está lá, um dia ela resolve não brincar mais, né? Acessibilidade até tem, né? Tá? Em geral, elas não cobram pelo acesso, porque já cobram bastante para publicar, e estão na internet, né? E atualidade, retratar a vanguarda do conhecimento, bom, não sei, né? Porque não retrata conhecimento, tá? Então, você vê que das 4 idades atende apenas uma, né? E é a que é a menos relevante do ponto de vista de avanço do conhecimento. Tá, aqui é um diagrama do processo editorial, né? Que o processo editorial, em particular aqui, o que é? É que, por que as pessoas publicam lá? Por causa dessa coisa da avaliação de conformidade. Não era para avançar, filho, era para você ficar aqui. A avaliação de conformidade, a avaliação por pares pode levar meses, né? E essas revistas prometem agilidade, tá? Então, o cara esquece, né, que tem que ter confiabilidade científica, fazer uma avaliação naquele negócio lá, processo editorial amarelo lá em cima, amarelo no diagrama, esquecem dessa parte aí, né? E o conhecimento que acaba sendo publicado não é certificado, né? Então, aí que você tem atividade predatória, que é o que a gente tem que combater. Deixa eu ver o que vem depois aqui. E do ponto de vista de revistas, tá? Você não tem só revistas predatórias isoladas. Você tem as revistas predatórias, mas já tem editoras, né? Editoras fazem 20 revistas predatórias, 50 revistas predatórias, tá? E tem várias listas disso que vocês podem encontrar. A mais famosa é a lista do Bills, que era um cara do Colorado que começou com isso, né? Em 2015 ele parou de tanto processo que ele levou desses caras aí. Mas, como tudo que está na internet, uma vez na internet, sempre na internet, vocês encontram a lista de Bills ainda. Tem um pessoal que vai copiando e vai reproduzindo a lista, né? E aí, quando alguém cai em cima deles, eles mudam o site, mas a lista continua existindo, a lista de Bills continua lá. E tem outras listas também, né? E agora parece que a gente já está começando a ter esse tipo de iniciativa no Brasil, e tem até uma apresentação aqui no ABEC Meeting que vai ver a atividade predatória no Brasil, como é que anda, tá? E você tem revistas sequestradas, tá? Alguém pega, rouba o título da revista e o site da revista e faz uma revista paralela, sequestra aquela revista. A Acta Cirúrgica Brasileira foi sequestrada, tá? E aí, então, as pessoas começam a submeter nesse site fake, ele vai publicando no site fake como se fosse a revista tradicional, então ele rouba a credibilidade da revista existente. Então, tudo isso são atividades predatórias, né? E as revistas predatórias matam porque destroem a integridade do conhecimento. Olha, uma atitude abusiva de um autor, de um editor, me incomoda, tá? Me deixa incomodado. Pô, que cara chato, né? Uma falta de ética me deixa indignado, né? Eu fico muito bravo com falta de ética, tá? Mas quando o que falta é integridade, isso mata pessoas. Imagina um trabalho de engenharia que garante uma determinada integridade estrutural, né? Se você fizer assim, 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 a estrutura está preservada. Isso é fake. O cara faz aquilo, o troço cai e mata quantas pessoas? Então, falta de integridade científica mata, né? Você alegar que um determinado medicamento tem um efeito e ele não tem, mata. Tá? Então, a falta de integridade científica mata. É pior do que falta de ética ou é pior do que abuso, tá? Então, as revistas predatórias matam. A gente não pode tolerar e conviver com esse tipo de coisa. E além, né, dessas 3 atividades que eu citei, ainda tem os indexadores predatórios. Os caras não só criam a revista, como criam um indexador fake também. Esse da Clarivate, JCR, né, que é muito conhecido atualmente, em Journal Citation Reports, ele foi criado num negócio chamado Institute for Scientific Information, que a sigla era EASY. Mas a EASY foi vendida primeiro para Thomson Reuters e depois para Clarivate, então a memória da EASY se perdeu um pouco. Pois você sabe que tem um cara na África criando um indexador e se chama de EASY. Aproveitando, então, a tradição da marca antiga, ele recriou, reutilizou essa marca aí, fingindo ser um indexador de respeito, tá? Então, a atividade predatória não é só na revista, também no indexador,
E tem o que eles chamam de Vanity Press, né, editoras de vaidade também, aquela que convida você, diz, publica, tem um livro aí, publica o teu texto, publica o teu livro. A vaidade do editor, a vaidade do autor, tá? Exploram a vaidade do autor para poder convencer você a publicar, naturalmente, mediante taxas módicas, né, um livro no Vanity Press. Tá? O Vanity Press ele tem uma versão legítima também. Você pode publicar o seu próprio texto, o seu próprio livro, tá? Mas procure uma editora que faça uma revisão criteriosa, que peça opinião, que faça uma revisão por pares de direito. Vanity Press, a diferença sempre é fazer sem uma validação do conteúdo, tá? Então, você tem editoras sérias, né, que publicam o seu livro, mas você também tem as que exploram a boa vontade. Você tem revistas sérias que publicam seus artigos, tem revistas que fazem sem revisão, sem nada. O livro e a revista estão no mesmo balaio nesse ponto, tá? Você tem as predatórias e tem as sérias. Então, você vê que não é só uma dimensão, tá? São várias. Tá? Então, opinião, né, minha, não há como coibir ou extinguir as atividades predatórias, né? Aliás, o próprio Bills também fala isso, né? Aquele que fez a primeira lista, tá? Mas há como exauri-las, né? Não as referencie e não submeta a elas o seu compuscrito. Aprenda a identificá-las e ensine seus pares. Deixa eu ver se eu dou as dicas aqui. Pelo positivo, né? Indicadores de que a revista não é predatória. Antiguidade, né? Mais de 30 anos de publicação, é um bom indício que ela não é predatória. Links para o currículo ou para as páginas pessoais dos editores e dos integrantes do corpo científico. As predatórias põem gente morta, põe gente que não sabe que está lá, tá? Pega o cara lá, bota o nome, eu posso estar numa predatória, mas eu nem sei que eu estou lá, então tem que ter um link para o currículo e, de preferência, uma forma de descobrir que o cara concordou em ser do corpo científico. Tá? Presença em indexadores universais consagrados, como Cielo, Redalig, Web of Science, indicador de que não é predatório. Tá? Presença em indexadores consagrados da área do conhecimento, que não são os universais, aí tem que ver. E presenças em outros serviços de informação, LatinDex, DOAGE, African Journals Online, plataformas do INASP. Esse INASP aí é um grupo internacional que busca criar plataformas online para regiões que não têm tradição científica. Tá? Tem Central American Journals Online, tem o African Journals Online, tem uma versão no Vietnã também. Esse grupo do INASP aí faz isso, é um pessoal parece interessado em fazer a coisa direito. Agora, em todos esses contextos aí, né, mesmo que atenda, ainda cuidado, né, porque tem revistas que se perverteram. Tá? Há 10 anos atrás eram boas, sérias, tá? Hoje publicam 300 artigos por mês, cobrando uma taxa módica aí de R$500 por artigo. Você faça a conta aí, vê quanto isso dá por ano. Né, você vê que a coisa econômica realmente é capaz de seduzir as pessoas. Tá? E pode haver algumas revistas que, mesmo não sendo predatórias, não atendam todos aqueles conceitos lá. Então, não dá para a gente saber muito facilmente. Agora, se não atendem pelo menos o último, talvez não seja uma boa opção. Né? O último é a presença em serviços de indexação. Tá? Então, procure, né, pelo menos LatinDex, DOAGE, African Journals Online, procure esses indexadores aí, que é um bom indício de que não é predatória. Fora disso, pelo lado negativo, né, indicadores que sugerem que a revista é predatória. Tá? Então, ter uma denominação que pode ser facilmente confundida com a de uma revista tradicional, ou que seja enganosa com respeito a leitores e autores em potencial quanto à sua origem, seu propósito, sua identidade temática, tal. Títulos meio difusos, assim, né? Revista genérica de qualquer coisa, tal. Esse negócio aí, porque revista genérica de qualquer coisa é justamente quanto mais gente mandar artigo para lá, melhor. Né? Ou então, ela tem um título que se propõe a atender, e quando você vai ver, publica qualquer negócio, tá? Então, aí você já vê que não é uma boa coisa mandar o seu artigo para lá. Ser demasiado abrangente em termos temáticos, porque o foco deles é quanto mais artigos eu publicar, mais eu ganho. Né? Então, não tem problema com temática. Para que eu vou focar numa temática? O meu negócio é faturar. Publicar centenas de artigos por mês ou por fascículo. Apresentar métricas de impacto que não são da Clarivate, Scopus ou Simago. Tá? Do Easy da África, tá? E outros. Né? Alegar falsamente estar indexado em serviços de informação consagrados, universais e temáticos. O cara alega que está na Clarivate, alega que está na Scopus, vai lá, procura, vê se está mesmo. Muitas vezes é só, sabe, né, o site aceita qualquer coisa, qualquer informação que você ponha lá, ele não tem filtro. Inclui como indexadores serviços que são meramente diretórios ou listagens ou registros. Né? Um indexador tem, pelo menos, né, um acesso aos resumos e títulos, palavras-chave, autores e tal. Tem umas informações básicas. Né? Não é só o nome da revista. Né? Se só o nome da revista está lá, não é um indexador. Né?
Algumas revistas ainda hoje colocam ter o ISSN como se tivesse uma indexação, né? Aquilo é menos que um diretório, tá? É menos que um catálogo. Né? O Ulrich também é um catálogo, né? Tá? Quer dizer, você tem que ter mais do que só uma listagem, o nome da revista numa lista, para que aquilo seja considerado uma indexação. Tem mais, viu? Não apresentar as informações de quem edita ou informações de contato. Não ter clareza sobre qual é a instituição responsável por aquilo. É apenas uma empresa comercial, não tem uma universidade, não tem uma sociedade de pesquisa, tá? Que são indícios de que a revista não é predatória quando tem. Né? Utilizar fartamente o spam. Quantos e-mails vocês recebem por dia? Publique com a gente. Taxa módica, tá? R$500. Muitas vezes, né, você recebe convite para publicar coisas que não são da sua competência. Então, o negócio deles é faturar. Anunciar como propaganda tempos muito curtos entre a submissão e a publicação. Publicar artigos sem relação com sua área temática alegada, quando tem. E publicar artigos sem nexo e sem sentido, também tem isso. Né? Publica qualquer coisa que surja lá. Tá? Então, essas características todas aí identificam a revista predatória. Tá? Tem mais ainda? Oh, my God! Publicar artigos que claramente não foram revisados. Tem até erro de gramática e conteúdo. Esconder as informações sobre as taxas, só descobre quando está quase no fim. Não apresentar corpo editorial científico. Corpo editorial em que ser pessoas falecidas, não especialistas, que nem sabem que estão sendo listadas. Falsificar informações curriculares dos editores. Não fornecer informações sobre as políticas de revisão e preservação. Pô, você vê que elas praticamente se entregam, né? Pelo conjunto de coisas que a gente tem que olhar aí, e a gente sabe que elas não cumprem e não atendem. Né? O problema é que elas vão aprendendo, né? Bota uma inteligência artificial aí, né? E aí sabe tudo que ela tem que botar no site para enganar a gente. Tá? Os pré-prints não estão nessa categoria, porque o pré-print ele não é revisado, tá? Ele não tem nada, mas ele, além de passar pela revisão de conformidade, né, ele claramente diz, eu não sou revisado por pares. Tá? Os pré-prints, né? O Cielo tem uma nota de rodapé dizendo isso, o Emery tem uma marca d'água dizendo que é um pré-print. Tá? O pré-print não é predatório, ele é um artigo também que não foi revisado por pares, mas ele diz que não foi revisado, ele se acusa, então ele não é dessa categoria. E é isso, né? Sobre as atividades predatórias. O que eu queria que vocês aprendessem com isso é evitar as predatórias e contar para os seus alunos, contar para os seus colegas, que se mantenham precavidos, tá? Não confiem em revistas predatórias, não publiquem em revistas predatórias, não citem revistas predatórias, tem que sufocar esse pessoal, que é a única maneira da gente conseguir combater e superar. Tá? Considerando que vocês devem estar cansados de me ver aqui, né? Vamos ver uma nova fisionomia, tá? Eu acho que é o momento de convidar o Ricardo para dar continuidade aqui, falando agora da parte de inteligência artificial, que da inteligência natural foi mais ou menos isso aí que eu contei para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e saiam modificados, tá? Bom, teoricamente ele teria 1 hora, a gente tem 10 minutos ainda para chegar no final dessa primeira hora. Então, ó, tem um microfone aqui que parece ser destinado para essa finalidade. Pode? Você se apresenta, tá? Pode usar esse. 1, 2, agora sim. Bom dia a todos, é um prazer grande estar aqui. Sou o professor Márcio Magera Conceição, estou pró-reitor da Universidade de Guarulhos, que pertence ao Grupo C Educacional, o 4º maior grupo do país hoje em educação. Tem 300 mil alunos. A primeira parte da palestra do senhor me chamou muita atenção. Fiquei muito feliz e pude até achar alguns indicativos ali interessantes. Na segunda parte, quando o senhor fala sobre revistas predatórias, eu concordo plenamente com o senhor, em muitas coisas ali colocadas. Mas sou obrigado a reflexionar com o senhor um pouco. Primeiro, o senhor diz o tempo de avaliação de artigo. É uma coisa que, no passado, quando nós tínhamos revistas que eram publicadas fisicamente, eu até concordo.
porque era quase 3 meses na editora. Levava 2, 3 anos para um artigo sair. E era aceito. E você ia no consultório, às vezes, ou na universidade, pegava uma revista lá, que tinha artigos de 4, 5 anos. Aquilo já não servia mais. Saiu depois de 4, 5 anos, acabou o tempo. Quando o senhor fala de tempo predatório, eu faço uma pergunta para o senhor. As vacinas de Covid, elas são predatórias? Elas foram predatórias? Por que eu digo isso? Porque nós levávamos 15 a 20 anos para fazer uma vacina. Nós fizemos em 10 meses e salvou milhões de pessoas. O que fez com que esse tempo diminuísse? Fosse só as condições atuais? Não, foi a tecnologia. Hoje, nós temos plataformas de análise de artigos, nós temos como colocar 3, 4 mil avaliadores numa plataforma, avaliando artigos em 10, 15, 20 dias. Se ele leu, ele não é que nem vinho, não precisa estar velho. É o contrário, a tecnologia, o tempo, mudou demais. O senhor fala 30 anos. Eu fico imaginando, tem uma revista que eu publiquei recentemente, uma A1, ela lá do norte, de uma federal. Eu poderia publicar gratuitamente ou em 30 dias pagando R$300. Óbvio que eu paguei R$300. E publicou-se. É uma A1. Ela é predatória? Ela está ligada a uma federal. Quer dizer, quando o senhor coloca que uma revista precisa estar ligada a uma instituição de faculdades, universidades, ou um instituto muito grande, isso é preconceito claro da fala do senhor. Enquanto professor, eu esperava uma coisa mais liberal. Ou seja, o mercado é o grande filtro das coisas. É lógico que tem que ter um regulador. E eu concordo que tem que ter. Precisa ter. Mas o mercado, as pessoas que estão publicando, também precisam ter as opções A, B, C, D e E. Aquela professora lá do Pará, do interior, ela precisa publicar o case dela na sala. Pode refletir aquilo com ajuda para muitas e outras professoras do interior do país. Eu não posso olhar aquele case dela com preconceito e dizer, não, isso aqui não serve para a minha revista, isso aqui não está à altura da minha revista. Então, o senhor coloca muitas coisas de predatorismo que eu, particularmente, na minha visão, discordo completamente. Então, bom. Obrigado. Tem várias coisas que eu posso te falar. Primeiro, que essa coisa do extremo interesse comercial bate na coisa da preservação. Então, interesse comercial, claro, com preservação, tudo bem. Mas se eu não tiver uma garantia de que aquela empresa, ou aquela entidade, ou aquela coisa vai continuar existindo, que aquele texto vai ficar preservado, tá? Não faz nenhum sentido publicar o artigo lá. Porque o artigo, como base para a construção de um novo conhecimento, tem que estar disponível para sempre, tem que estar perene para sempre. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que você pegou de talvez 30 características aí que compõem uma revista predatória. Uma só. Essa uma só aí perfeitamente pode ser cumprida por uma revista adequada e séria, tá? E nem por isso essa revista adequada e séria vai ser catalogada como predatória. Quer dizer, não é um dos 40 itens ou 30 itens aqui que vai caracterizar uma revista como predatória ou não. É um conjunto, tá, de indicadores. Então, o que você tem que olhar? Você tem que olhar todos aqueles lá. E do conjunto deles, você vai depender se a revista é predatória ou não. Agora, pegar um único ponto não é exatamente a ideia da coisa, tá? Assim como uma revista predatória pode ter um ponto que comunga com as revistas que são, vamos dizer, corretas, tá? Isso não torna essa revista correta. Assim como uma revista que é correta e séria ter um ou dois aspectos daquele elenco de predatórios não caracteriza a revista como predatória. Então, aquilo lá não são fatores que definem, né? Não atender um já é predatória. Não, não é por aí. Então, essa coisa de você levantar esse ponto específico, claro, perfeitamente vale. Pode ter uma revista que atua dentro dos parâmetros da ética, né, e da integridade que atenda um período curto de revisão. Mas a que é predatória tem essa característica. Então, essa característica, sendo exibida por uma revista séria, não coloca aquela revista como predatória. Mas a predatória tem essa característica, né, de ser ágil, de vender a agilidade como uma das formas de angariar os seus autores. Tá? Então, é sempre uma questão de visão de conjunto, de mais de uma coisa. Pegar numa coisa só não é espírito, tá, com o que foi apresentado aqui.
Não, não é o Luciano. Alô, Luciano, da editora Cubo. A tabelinha que você... Bom, duas perguntas. Você mostrou uma tabela que falava dos indexadores, e uma das colunas era propriedade. Então, essa é uma pergunta. Eu fiquei na dúvida o que era aquilo ali, a apropriadora. Tinha uns outros características ali, da coluna propriedade dos indexadores. E a outra pergunta é, o conhecimento, o trabalho, ele tem que servir de base para o desenvolvimento de outros trabalhos, certo? Isso é o que caracteriza, então, um trabalho de pesquisa, segundo eu entendi ali. Como é que você vê e avalia aquelas pesquisas, quando uma pesquisa tem uma tese lá, não deu certo, e publica, não publica, algumas revistas não publicam, né? Então, como é que você vê esse aspecto? Obrigado. Então, a coisa da propriedade é uma coluna que tem lá, diz assim, se aquele indexador se apropria do conteúdo ou não. Né? Nem algumas indexam apenas parcialmente, indexam às vezes os títulos, autores, palavras-chave e tal, mas não indexam o texto integral. Então, o indexador que se apropria do conteúdo é como o Cielo, né? Cielo publica o texto integral, né? Redalic, texto integral, né? Web of Science, texto integral. Então, esses se apropriam do conteúdo divulgado pela revista e mantêm esse conteúdo lá exposto num site deles, tá? Então, a questão da propriedade é essa, tá? Já o LatinDex não é tão... tanto o Lilacs como o LatinDex não são tão, vamos dizer assim, exaustivos no momento de se apropriar do conteúdo publicado. E agora, eu acho que tanto os resultados negativos como positivos são importantes, tá? Para evitar, inclusive, que uma coisa seja replicada, né? Agora, sempre tem que avaliar a relevância daquilo. Tá? Seja um resultado positivo ou negativo, tá? Ele tem um propósito, tem uma finalidade, ajuda a avançar o conhecimento, evita que uma coisa seja replicada desnecessariamente. Né? Então, novamente, a gente cai, no fundo, na ideia do avaliador, né? E a ideia do avaliador também tem outro lado, né, que foi já mencionado aqui. O que é o que é uma boa avaliação de um artigo, né? Não é aquela em 2 linhas que o artigo deve ser aceito, deve ser recusado, tá? Isso aí pode servir para evento, mas não serve para revista, né? Revista tem que cobrar um parecer circunstanciado, tá? Que tenha um espaço livre para que a pessoa manifeste realmente um pouco mais do que preencher quadrinhos, né? Porque realmente é muito fácil você fazer uma avaliação ágil só marcando quadrinhos, né? E dando lá uma nota final. Não é isso. A ideia da avaliação é você construir o conhecimento juntamente com os autores e com os editores. É um trabalho de construção coletiva, tá? Não está mostrado aqui, mas o artigo que sai da mão do pesquisador e vai para a revista, ele está, às vezes, 60% pronto, talvez 70%. O resto se acrescenta no processo editorial. Então, boas avaliações, né? Avaliações circunstanciadas, construtivas, com sugestões de melhoria, tá? Apontando coisas que devem ser retrabalhadas, esse é um parecer que realmente vale a pena receber. Tá? Então, um parecer muito simples, muito restrito e muito pontual, que não ajuda, tá? Que simplesmente diz, recusa por causa disso, isso não é uma coisa cientificamente razoável. Eu acho que acabou, tá? Não dá mais para eu continuar. O Ricardo tem tanta coisa interessante para contar para a gente, lá vem ele. É uma descoberta nova na ABEC, tá? Professor Ricardo. Ele nos cativou numa apresentação que fez, tratando já de alguns aspectos da inteligência artificial, vinculados à editoração e à redação de artigos. Então, eu passo com prazer para ele tocar em diante esse nosso encontro.